aquele que é o grande significado da nossa vida, nos ilumine nessa noite, para que nós tenhamos plenas condições de entender a mensagem que nós trazida essa noite e também fortalecer em nós a vontade de colocar essas informações em prática na nossa vida. Porque o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que nos consola e principalmente nos informa, nos educa, ela nos convoca incessantemente para nós mudarmos a nossa vida, para nós nos tornarmos pessoas melhores, para nós sermos pessoas mais amáveis, mais caridosas, mais bondosas, principalmente com aquelas pessoas que estão lá no nosso lar, os nossos familiares, aquelas pessoas difíceis com quem nós convivemos no trabalho. Então, o Espiritismo nos dá subsídios suficientes para enfrentarmos esse nosso dia a dia, difícil. São tempos difíceis, são tempos que a gente às vezes fica estarrecido com as informações que nós temos nesse mundo, nessa mídia que nos apresenta a toda hora. Mas só Jesus, o nosso amigo de todas as horas, nos dá essa oportunidade de sermos fortes. E sem Jesus, nós vamos nos transviar. E a doutrina espírita nos facilita esse entendimento de Jesus. Nunca, em todas as nossas histórias de reencarnações, nós tivemos uma oportunidade tão grande, tão boa, de entender as colocações, os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Então, quando nós entramos no Centro Espírita, se chama Apóstolos de Jesus, que já desde manhã já foi preparado esse ambiente maravilhoso, os mentores espirituais já estiveram aqui, já estão aqui. Então a gente recebe essa luz maravilhosa, e quando nós sairmos daqui, vamos levar essa luz junto de nós e vamos falar para o maior número de pessoas possíveis essa novidade, desses ensinamentos. Então essa é a nossa grande oportunidade de aproveitar tudo que nós recebemos na casa espírita. Hoje eu vou trabalhar um tema que é um tema que já é muito estudado na doutrina espírita. Os grupos de estudo aqui da casa já estudaram muito, tem muito material para a gente estudar. É provas e expiações. O que são provas e expiações? Será que a gente está aqui em prova ou por expiação? Como é que é o meu comportamento ao saber qual a minha finalidade? Qual a finalidade da minha encarnação aqui? Bom, no livro O Consolador, Emmanuel nos ensina o seguinte: que dentre os mundos inferiores, a Terra pertence à categoria dos de expiações e provas. Olha bem, entre os mundos inferiores. Nesse universo inteiro, nós ainda fazemos parte dos mundos inferiores. Triste a gente perceber isso, né? Porque existe aqui, nesse planeta enorme, mas pequeno no universo todo, a predominância do mal sobre o bem. Aqui ainda o mal predomina. Ainda. Aqui o homem leva uma vida cheia de vicissitudes, por ser ainda imperfeito, havendo para seus habitantes mais momentos de infelicidade do que de alegrias. Mas para entender o que são provas e expiações, faz necessário a gente fazer uma recapitulação de dois princípios básicos da doutrina espírita. O primeiro princípio é a lei de causa e efeito. Simplificando,
Essa lei nos fala que tudo o que nós estivermos semeando é o que nós colheremos. Isso é fato. Tudo que nós estivermos fazendo agora na nossa vida é o que nós vamos colher no futuro. Estamos sendo bons? Estamos tratando as pessoas muito bem, sendo amáveis? Queremos receber carinho e não damos carinho? Queremos receber amor e não damos amor? Queremos receber auxílio e não auxiliamos ninguém? Estamos prejudicando alguém em nossa vida? A lei de causa e efeito está aí. É a justiça divina que opera lentamente. Ninguém precisa ficar afobado, porque é ela que se faz. E a outro princípio que a gente tem que revisar é a reencarnação. Eu considero, um dos princípios básicos, se não o mais importante, para nós entendermos a nossa estada aqui nesse planeta, né, enquanto aqui estamos reencarnados aqui. O que é a reencarnação? Entendida por Allan Kardec em O Céu e o Inferno, ele nos fala o seguinte: uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e se desfazer de todo o mal que traz em si. Lembramos que nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui nessa presente encarnação, que é rápida, é muito rápida perante o infinito, mas nós já vivemos outras encarnações. Há muito tempo atrás nós vivemos muitas encarnações. Estamos encarnando, desencarnando, e de lá, no passado, nós trazemos erros e nós trazemos acertos. Muito mais erros do que acertos. E aí, hoje nós estamos aqui encarnados e temos problemas. Encontramos problemas, doenças. Mas vamos pensar assim: se trazemos erros, mais erros do que acertos de outras encarnações, será que os problemas que acontecem com a gente hoje não são resgates que nós temos que passar? Porque quando nós desencarnamos, e todo mundo aqui vai desencarnar, isso é fato, um dia nós vamos passar para o plano espiritual. A gente vai chegar lá, dependendo da nossa situação espiritual, o que nós estivermos fazendo aqui, se nós estivermos nos dedicando ao bem, fazendo o bem, nós vamos ser recebidos lá no quadro espiritual por espíritos bons. Por isso o Espiritismo nos convoca a fazer caridade, a trabalhar no bem. A casa deve ter muito trabalho de caridade, cesta básica, e fazer cochezinho, fazer docinho, aquela coisa toda. São trabalhos do bem, pequenos trabalhos do bem, que nos fazem nos desligarmos do mal. Quando você trabalha no bem, aquele pensamento ruim que está na tua cabeça, o pensamento depressivo, eles são espíritos que estão te envolvendo. São espíritos maus, mal informados, que estão se envolvendo. Quando você sai para trabalhar no bem, para ajudar uma pessoa, você começa a ser assessorado por espíritos bons. Então aí a importância de a gente trabalhar no bem, para mudar o nosso padrão vibratório, para sempre ter bons espíritos nos auxiliando. É bom a gente falar, porque todos nós temos um amigo espiritual. Quando nós encarnamos aqui, é designado para junto de nós um amigo espiritual. No catolicismo fala-se o anjo da guarda, né? Aqui a gente fala o mentor espiritual nosso amigo espiritual. Esse é o encarregado da nossa encarnação. Esse fica só do nosso lado tentando nos auxiliar. Mas a gente tem que se ligar com ele através dos bons pensamentos. A gente não pode deixar vir maus pensamentos na nossa cabeça. A gente tem que ter pensamentos positivos, né? Pensamentos elevados,
Daí a importância da gente estar sempre lendo um bom livro. A casa deve dispor de uma biblioteca com bons livros, né? Obras de André Luiz, principalmente as obras psicografadas por Chico Xavier, são excelentes obras. A gente tem obras aí para a gente estudar o resto da nossa vida e a gente não vai aprender tudo, tanta informação que tem nas obras de Chico. Então vamos ler coisas boas, vamos ligar a televisão, mas vamos tentar ver programas bons, né? Inclusive, hoje em dia eu estava comentando com um amigo meu, eu tenho, na hora que eu estou no trabalho, eu ligo o rádio do carro numa determinada emissora que está o nome. E essa emissora, eu gosto muito da emissora, mas está ocorrendo uma coisa que são umas informações, né, que deixam a gente irritado. Então eu tomei uma atitude, falei, eu não vou ouvir essa emissora. Agora eu coloco uma música, bem até ouvir no carro essa música, uma música de piano, sabe que eu estou mais tranquilo, sabe? A gente tem que fazer isso na nossa vida, a gente tem que lutar por coisas boas, né? E oração? Alguém aqui sai de manhã sem fazer uma oração? A gente sai correndo de casa, esquece de fazer uma oração, né? A gente todo mundo atarefado, todo mundo apressado, e a gente sai, levanta e esquece de fazer uma oração para se ligar com o nosso amigo espiritual. Olha, a oração é muito importante. É muito importante mesmo para a gente mudar a nossa psicosfera do pensamento e se ligar com as coisas boas, né? Então, a reencarnação, ela nos fala que a gente é espírito imortal, né? Que a gente já viveu nesse planeta aqui várias vezes. No passado a gente traz erros, a gente traz acertos, muito mais erros do que acertos, e hoje nós estamos passando por problemas que são justificados pelos erros que nós fazemos no passado. Então nada de reclamar, não é verdade? Então nessa explicação a gente vai entender o que é prova, né? A gente fala prova e expiação. Mas o que é prova? Prova é o resgate desses erros que nós fazemos no passado, das outras encarnações nossas, escolhido por espíritos, por espíritos conscientes dos seus débitos e necessidades. O espírito é consciente. Então ele chega lá no plano espírita e fala, olha, eu quero voltar, eu peço para reencarnar. Tem gente que fala assim, eu não pedi para nascer, né? Muito adolescente fala isso, né? Eu não pedi para nascer. Pediu sim, implorou para nascer, implorou para voltar aqui. Então esses espíritos mais informados, mais orientados, que já atingiram um grau de evolução melhor, então eles pedem para nascer, renascer aqui, reencarnar aqui e ter determinadas provas. Então quando eles passam por essas provas, que às vezes são provas duríssimas, você não vê esses espíritos encarnados reclamando. Eles suportam a prova, porque eles têm fé em Deus. Eles sabem que foram eles próprios que pediram essa prova. Então são aqueles espíritos que às vezes a gente vai visitar enquanto encarnados, eles estão lá internados no hospital, passando mal, né? Às vezes uma doença grave, e você vai lá com pena. Aí chega lá, ele olha para você e fala umas coisas que você, ao invés de estar ajudando ele, você é ajudado. A pessoa te dá uma lição de otimismo, de fé, que você fala assim, nossa, eu que vim para trazer um conforto, estou recebendo esse conforto. Daí a importância também da gente fazer esse trabalho, gente, de visitar os doentes. Quantas pessoas estão na casa, os vizinhos nossos, que estão precisando de uma visita, de um alento, de uma palavra de força, de carinho, e a gente deixa de visitar. Logicamente você marca a visita, né? Vai chegando lá também, tem gente que às vezes não gosta de receber visita, mas todo mundo gosta. Chega, fala umas coisas de Jesus, né? Umas palavras boas, e a pessoa vai se reanimar. A gente tem que fazer esse trabalho também de ajudar. E essas pessoas nos dão cada lição. Bom, então prova isso. O espírito escolhe o que quer passar e reencarna aqui. Quando está suportando aquela prova, está passando aquela prova, ele não entra.
pode ser o maior sofrimento. Não está dando nada. Para ele, tudo está bom. Esse é um espírito de provação, de provas. E a expiação? A expiação já é mais difícil, né? A expiação é o resgate imposto pela justiça divina a espíritos recalcitrantes, espíritos duros, espíritos que já fizeram mal, que prejudicaram os outros, mataram, etc, etc, etc. São espíritos maldosos. Esses espíritos, eles não nem escolhem quando eles querem reencarnar. Às vezes eles são obrigados a reencarnar. A gente vê muito na literatura espírita, né? Espíritos que estavam obsediando pessoas e de repente reencarnam. Reencarnam os mentores lá, dão um jeito de eles reencarnar rapidinho. E eles reencarnam em situações dificílimas. Geralmente onde eles erraram muito. Eles encarnam naquela mesma condição. E às vezes com doenças gravíssimas, com limitações gravíssimas. E são espíritos que quando estão passando por essas expiações, eles não aceitam. Só reclamam. Até blasfemam contra Deus. Por que estou passando por isso? Eles reclamam muito. É como se fosse uma pessoa que comete um crime e é levado à prisão, julgado, condenado. Não gosta de ser. Não vai nunca aceitar, né, ser a condenação. Vai ficar na prisão, mas vai ficar revoltado. Então, o espírito de expiação é justamente isso, a diferença de provas e expiação. Na doutrina espírita, a gente tem vários exemplos que nos dão, né, a respeito de provas, expiações e as reencarnações sucessivas. Mas tem um que me chama muita atenção, que é a vida de Jesus-Gonçalves. Jesus-Gonçalves, ele é muito bom esse exemplo para a gente ilustrar, porque é uma história de uma pessoa, um espírito que esteve reencarnado aqui, que passou muitas provas, né, expiações mesmo aqui, né, enquanto encarnado. Lá no plano espiritual, hoje ele trabalha em equipes de auxílio, é um espírito de luz, né, um espírito que auxilia o tratamento de hanseníase, né, ele tem caravanas de assistência para auxiliar esse tipo de tratamento. E no passado, é interessante que no passado ele foi um espírito muito mau, muito duro. Então a gente entende como que, estudando a vida de Jesus Gonçalves, está no livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, não sei se tem na biblioteca aqui, mas é um livro tão gostoso de ler, porque ele conta a trajetória de Jesus, enquanto ele esteve encarnado aqui, lá no plano espiritual agora, e antes dele estar reencarnado aqui, porque ele foi. Para a gente ter uma ideia, Jesus, quando esteve encarnado aqui entre 1902 e 1947, quando ele tinha 27 anos, ele era uma pessoa, um homem bonito, né? Ele gostava de música, era muito inteligente, sempre foi pobre. Ele era pobre, mas ele era muito inteligente, ele era uma pessoa que resolvia tudo rápido. Tanto é que quando ele mudou-se para a cidade de Bauru, ele foi tesoureiro da prefeitura de Bauru, sem ter estudo nenhum. Era, naquela época, um tesoureiro na prefeitura tinha que entender muito de contabilidade, né? Naquela época era tudo escrituradinho, muito bom. Mas ele foi tesoureiro da prefeitura de Bauru. Aos 27 anos de idade, ele descobre, no auge da carreira dele, ele descobre que ele tinha hanseníase, a lepra. E naquela época, a gente sabe que a lei mandava que quando a pessoa fosse diagnosticada com hanseníase, ela fosse recolhida para as colônias de tratamento e lá elas eram confinadas. Então ele foi levado para a colônia Morés, na época, que hoje é o Instituto Lauro de Souza Lima, lá na cidade de Bauru. É uma das maiores entidades, né, que trata da hanseníase, que estuda da hanseníase. É referência mundial no tratamento da hanseníase. É bom a gente lembrar também que a hanseníase ainda existe hoje no Brasil, existe no mundo inteiro, na África tem muita hanseníase,
Mas no Brasil também está aumentando os casos. Infelizmente, as pessoas não procuram tratamento por preconceito, porque é uma doença tratável, tem muitos remédios que tratam essa doença, né? E se ela for diagnosticada corretamente e com o tratamento correto, as pessoas não têm problema nenhum. Mas infelizmente as pessoas não procuram tratamento, né? Então, quando a gente conhecer alguém que tenha provavelmente isso aí, é difícil a gente conhecer que a pessoa até se isola, mas a gente quer conselho por um posto de saúde. Bom, retornando, então Jesus foi confinado lá na colônia-Imorese. Na colônia-Imorese ele não era espírito, ele não era nada, ele era ateu. Até que ele conheceu a dona Menita, ele casou-se com ela lá dentro da colônia-Imorese. A dona Menita era uma espírita convicta, e ela falava para ele: ó, velho, você tem que entender por que você está passando por isso, você é muito revoltado, não pode ser assim. E ele não acredita em nada, de maneira alguma. Até que a dona Menita, ela desencarnou. No dia do velório dela, ela se manifestou através do médium que estava do lado do caixão assim, e olhou para ele e falou assim: velho, eu voltei para falar para você que Deus existe sim. E é bom você tomar uma atitude na sua vida e mudar o seu pensamento. Essa convocação fez com que Jesus mudasse a vida dele. E contam também que uma vez ele estava passando por uma grave crise de dor, porque essa doença dá muita dor, e ele pôs um copo de água lá e falou assim, com os amigos, assim, fazendo um culto do Evangelho: se os espíritos colocarem um remédio para acalmar essa dor, que é muita dor, eu vou divulgar a doutrina espírita no Brasil inteiro. E foi feito. Se experimentaram a água forma amarga, ele tomou e melhorou a dor. A partir daquele momento, ele começou a se dedicar à doutrina espírita. Ele mudou. E hoje ele é um espírito de luz. Mas por que esse homem passou por tudo isso? Aí no livro A Extraordinária Vida de Jesus, então conta o seguinte: no século VI, Jesus Gonçalves foi Alarico, o grande rei dos visigodos. Foi o homem que derrotou Roma. Esse general, ele era um bárbaro. Onde ele chegava, ele arrasava tudo, ele matava todo mundo. Ele era muito mau Deus. Ele invadiu Roma e destruiu tudo. Só que no período que ele deu fim ao Império Romano, foi ele que acabou com o Império Romano. Nesse período, quando ele estava prestes a invadir Roma, ele teve o contato com Santo Agostinho. Santo Agostinho, então bispo de Hipona, ele estava lá dentro, lá em Roma, na cidade de Roma, e ele resolveu ir até as colinas pedir para Alarico que poupasse as pessoas da cidade de Roma. E lá foi Santo Agostinho, com muita coragem, porque quem ia no acampamento de Alarico não voltava a vir. E Santo Agostinho chegou lá e pediu clemência para o povo de Roma. Mas Alarico olhou para ele e falou assim: como ousa falar de Deus comigo? Eu sou o teu Deus. Olha o orgulho desse homem. E, impressionante, ele deixou Santo Agostinho voltar para Roma. Quando ele invadiu Roma, ele destruiu tudo, só que poupou todas as pessoas que estavam dentro dos templos na época. Era um pouquinho do gelo daquele coração de pedra que foi queimado. Só o contato com Santo Agostinho. O mesmo Santo Agostinho que dá as mensagens do Evangelho. Mostra no Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos. E aí vai. Indo para uma campanha na África, as tropas dele enfrentam uma tempestade, tropa de Alarico, enfrentam uma tempestade, e essa tempestade afunda todos os barcos e mata todo o exército dele. Ele, 15 dias depois, ele desencarna, vai lá para o plano espiritual, e lá no plano espiritual ele toma ciência de todos os horrores que ele cometeu aqui na Terra. Sofre muito lá no plano espiritual, e roga a Deus para voltar aqui encarnar. 200 anos depois, esse espírito reencarna como Alarico II.
o oitavo chefe dos hebreus. E novamente, um espírito guerreiro. No começo ele fazia muita divulgação de paz, essas coisas, mas ele começou novamente a fazer guerra e matou muita gente. Morreu numa batalha, desencarnou numa batalha. Novamente vai lá para o plano espiritual, essa outra encarnação, vai para o plano espiritual, tem contato com os horrores novamente e pede a retornar aqui na Terra. Reencarna 400 anos depois na França como o cardeal Richelieu, que era o primeiro-ministro do rei naquela época. Esse cardeal era muito linhador, vamos falar assim. Tudo que ele falava tinha que ser cumprido. Quem fizesse alguma coisa que estava de desacordo com o que ele tinha os mandos dele, ele mandava executar mesmo. Ele fez muita guerra, muito sangue derramado, e desencarnou de uma doença desconhecida. Até hoje a gente vê livro de história, ninguém pode identificar a doença que o cardeal Richelieu foi. Ele era cardeal da Igreja Católica e também um grande general e um grande político também, porque naquela época misturava tudo. Bom, aí vai para o plano espiritual e novamente reencarna aqui, e já reencarna aqui no Brasil 600 anos depois com Jesus-Gonçalves. E aí passa por esse problema da hanseníase para resgatar tudo aquilo que ele cometeu de erro no seu passado. Vejam bem, a reencarnação, a justiça divina, a lei de causa e efeito, agindo na vida da gente. Acontece com todo mundo está sujeito a essa lei. Esse exemplo é muito bom, né, para a gente estar sempre atento do que está acontecendo na nossa vida hoje. Tem uma história do Richard Simonetti, está no livro Encontros e Desencontros, que existiam dois bancários, né? Um se chamava Tobias, dizia ele que era um mulato forte, de voz grossa, cabeça cerrada, e tudo, mas não acreditava em nada, era um ateu também. E ele tinha um amigo que era o Jesuíno, e Jesuíno era espírita. Jesuíno, ele sempre conversava com Tobias, convidava ele para ir no centro. Tobias, vamos comigo no centro, vamos trabalhar no bem, assistir uma palestrinha, tomar um passe. Você tem que mudar. Não, eu não acredito em nada. A minha vida é ganhar dinheiro, é trabalhar aqui, cuidar da minha família, criar meus filhos, está muito bom. Não acreditava em nada. Até que um dia, está lá Tobias e Jesus fechando o caixa. E aí Tobias grita para Jesuíno: Jesuíno, vem cá. O que foi, Tobias? Não, vem cá, é um negócio sério, falando que é um negócio sério. E vai lá e chega o Jesuíno e vê conferindo todas as fichas, naquela época era ficha dos lançamentos do banco, e descobriu que estava uma diferença enorme no seu caixa. Enorme. Como é que eu vou fazer? Diz Tobias. Esse dinheiro são 6 meses do meu salário, eu vou ter como pagar. E a hora que a diretoria do banco ficar sabendo, você não vai embora. Amanhã eu estou sem serviço, estou desesperado. Como é que eu vou fazer? Aí Jesus falou: calma, Tobias, calma. Eu tenho dinheiro em casa, guardado, eu posso emprestar, depois você não paga. E outra, você é um bom funcionário, jamais o banco vai mandar você embora. Vai para a calma do Jesuíno, espírito. Tobias ficou desesperado. Foi para casa, não dormia à noite. Né? E Jesuíno falou para ele: olha, você tem 2 chances também. Se ele realmente tem essa diferença, e se for um espírito em provas que levou esse dinheiro, amanhã cedo você vai ter esse dinheiro de volta. Mas se for um espírito de expiação, você pode esquecer, você não vai ver mais esse dinheiro. Aí abriu o banco no outro dia, depois de uma noite muito mal dormida, Tobias estava lá, com dor de cabeça, tudo. Chegou uma senhorinha, abriu o banco e já entrou uma senhorinha, bem baixinha, e chegou lá, foi direto no caixa de Tobias. Bom dia, seu moço. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Você está lembrado de mim? Ele olhou para ela e falou: mais ou menos.
Sabe o que é? Ontem eu vim aqui sacar um dinheirinho, e o senhor me deu um dinheirão, e eu estou devolvendo esse dinheiro para você. Agora ele pegou o pacote e entregou na mão dele, ele conferiu e era realmente o que estava faltando no caixa. Aí ele começou a gritar no meio do banco: Jesuíno, Jesuíno, vem cá, Jesuíno, era o Espírito em prova, Jesuíno, viva a lei da encarnação. Aí ele começou a acreditar na lei da encarnação, né? A gente precisa passar um acordo para a gente acreditar nas provas e na expiação, na encarnação. E nós? O que nós estamos fazendo na nossa vida? Vamos fazer um teste rapidinho. Diante de uma morte de um familiar, desencarna um familiar querido nosso, como é que a gente vai pensar? Como é que a gente vai se comportar? Se for espírito em provas, ele vai falar assim: seja feita a vontade de Deus. Se for um espírito em expiação, por que Deus fez isso comigo? Por que comigo? Diante de uma doença grave, se for um espírito em provas, ele vai pensar assim: Deus me dará forças para enfrentar essa doença. Se for um espírito em expiação, eu não suporto esse sofrimento. Diante de um desastre financeiro, a empresa não vai bem, você vai muito mal nos negócios. Se é um espírito em provas, ele vai pensar assim: começarei uma vida nova. Se é um espírito em expiação, minha vida acabou. Diante de um motorista desatencioso, esse aqui estou pegando todo mundo, todo lugar que eu estou falando. Aí todo mundo vem falar comigo: todo mundo está descobrindo que está em expiação aqui. Porque a gente, quando vai lá para Rio Preto, chega naquele trânsito que está violento, 5 horas da tarde para sair de Rio Preto, você percebe que você é um espírito em expiação mesmo. Ó, diante de um motorista desatencioso, se for um espírito em prova, o que ele vai pensar? Deus ilumine. Vá com Deus, meu irmão. Se for um espírito em expiação, ele pensa assim: que o diabo carregue, né? Infelizmente, aí a gente vê como que a gente está realmente, né? E todo mundo está falando que quando eu falo: eu descobri que eu sou um espírito em expiação. Ainda não sou um espírito em provas. Mas não importa não, gente, é só para ilustrar. Não importa a gente saber se a gente está em prova ou em expiação. Importa sim a gente entender qual é o processo. Importa é saber isso e colocar, né, um redirecionamento na nossa vida, para a gente se tornar pessoas melhores. Esse que é o importante, né? Importa. Se amanhã eu tiver um calo formal, uma dor de dente, eu não vou reclamar. Lógico, eu vou procurar um médico, né? Mas eu não vou reclamar, né? Eu vou procurar auxiliar as pessoas que estão sofrendo. Então esse é importante a gente descobrir, porque tudo que acontece na vida da gente tem um significado, né? Tem uma causa. A gente tem que entender isso. Bom, para já encerrar, eu gostaria de falar sobre o culto do Evangelho no lar. É muito importante todas as pessoas, todas as famílias, fazerem o culto do Evangelho no lar. Uma vez por semana. Se puder fazer, pode fazer todo dia, tá bom? Mas uma vez por semana, você reserva um horário na tua casa, né? Reúne a tua família, pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, pode pôr uma jarra de água para fluidificar, né? Faz uma oração, a oração inicial, você agradece, a gente tem muito que agradecer. Agradece pela sua família, pela assistência dos amigos espirituais que estão ali presentes no horário. Lê um trechinho do Evangelho, um pedacinho do Evangelho, faz o comentário sobre o trecho do Evangelho, medita a respeito, aí faz o encerramento. Na prece de encerramento, você agradece novamente, pede para os amigos espirituais harmonizar o seu lar,
colocar bons fluidos, pacificar as pessoas que ali residem, né? E eles colocam, eles ajudam a gente. Quando a gente marca um horário para eles passarem em casa, eles passam em casa para auxiliar a gente. Então o evangelho no lar, ele facilita que o nosso lar ele fique harmonizado. E quem não quer hoje em dia que o nosso lar, a nossa habitação, onde a gente mora, seja um lugar harmonizado, um lugar feliz, de paz. Então, quando a gente faz o culto do evangelho, a gente pacifica o lar. Existem relatos de pessoas que estavam com a criança doente em casa, já tinham dado um monte de remédio para baixar a febre e não adiantava. Aí a senhora, a mãe, pediu para o culto do evangelho para que se colocassem o remédio. E colocaram o remédio e a febre da criança baixou. Olha, e a gente constrói uma casa hoje, a gente já se lembra de colocar cerca elétrica, câmara de segurança, compra cachorrinho pitbull, né, para pôr lá, e a gente esquece de colocar a grande segurança, que é o evangelho dentro de casa. O evangelho nos dá seguranças, a segurança de Jesus. Então vamos lembrar sempre de fazer pelo menos uma vez por semana o culto do evangelho no lar. Tem outro pedido também, que tem uma corrente de preces, todo dia às 21 horas, as pessoas estão direcionando uma prece, uma oração, para a paz mundial. Todo dia às 21 horas. Para, concentra, faz a prece pela paz mundial. Principalmente pela paz aqui no Brasil. A gente tem que orar muito por esse país. Esse país tem uma destinação muito grande no planeta. E nós temos que manter ele em paz. Essa é a nossa função. Nós espíritas, manter esse país em paz. Nós não queremos ter uma sigla, nós queremos paz em paz. Então vamos direcionar às 9 horas, todos os dias, um pensamento de paz para o mundo e para o Brasil. Gente, as colocações que eu tinha para fazer são essas. Eu agradeço muito o convite na casa. Eu vim pela luz aí. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos e vocês tenham uma excelente semana, de muita paz, de muita amor. Obrigado.